Welcome! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou a teacher Paula Graip e esta é uma aula voltada para os alunos do 8º ano. Mas eu te convido, aluno do 9º, a permanecer aqui com a gente porque este é um ótimo momento para vocês revisarem um assunto. Let's study! Observa aqui no quadro. Tem uma frase muito famosa de um escritor muito famoso. E além disso, vocês vão observar que também tem algo também bem famoso e comum entre a gente. Aqui, ó, to be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão. Então, a gente está vendo que essa frase de William Shakespeare é muito famosa e o autor também, né, o escritor, é bem famoso, que é William Shakespeare. Além desses dois detalhes que a gente está bem conhecido e habituados, o que é que tem aqui que todo mundo conhece? Isso mesmo, é o verbo to be. E este é o nosso tema da aula de hoje. Só que antes da gente entrar no nosso tema da aula de hoje, que é o to be no passado, nós vamos fazer uma pequena revisão do verbo to be no presente. Vamos lá? Então, vamos revisar. Aqui está a conjugação do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Então, a gente observa que, geralmente, no singular, o verbo vai ficar am ou is, e no plural vai ficar are. O am, que a gente está vendo aqui, ele só vai ser utilizado com o pronome I, eu, certo? Eu. Aí a gente vai usar o am. Vamos ver aqui alguns exemplos. I am happy today. Eu estou feliz hoje. She is 85 years old. Ela tem 85 anos de idade. You are studying every day. Vocês estão estudando todo dia. They are puppies. Eles são filhotes. A gente vai ver agora a forma reduzida do verbo to be. A gente viu nos exemplos o verbo na forma cheia, completa, e agora a gente vai vê-los na forma reduzida. Observa. I am, na forma cheia, vai ficar am. She is, fica she's. E they are fica their. Então, o que é que a gente pode observar com estes exemplos? Que na forma reduzida, a gente juntando o pronome com o verbo to be, a gente vai perder uma letra. E no lugar desta letra, a gente coloca o apóstrofo, que é esta vírgula em cima. Aqui eu coloquei 3 exemplos, mas isso acontece para todos os pronomes com toda a conjugação verbal. Vamos ver aqui alguns exemplos na forma reduzida. I am happy, I'm happy. A tradução é a mesma, eu estou feliz hoje. She is 85 years old, she's 85 years old. They are puppies, they are puppies. Então, observa aqui, quando a gente junta o verbo com o pronome, a gente tira uma letra, que é a primeira, e coloca o apóstrofo, que é essa vírgula em cima, só para a gente visualizar melhor. Agora, a gente vai entrar no nosso assunto de hoje, que é o verbo to be no passado. Observa a conjugação aqui na tela. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, observa que de um lado está a conjugação verbal e do outro está a tradução. Se o verbo to be significa ser ou estar em português, se está no passado vai ser era
estava, éramos, estávamos, dependendo do sujeito. Então, o que é que a gente pode observar nesta conjugação? Que no singular vai ficar was e no plural vai ficar were. Geralmente. Já já a gente vai ver por que eu estou falando geralmente. Vamos ver aqui alguns exemplos. I was sad. Eu estava triste. You were writing. Você estava escrevendo. He was surprised. Ele estava surpreso. She was calling. Ela estava ligando. It was sleeping. Ele estava dormindo. We were playing. Nós estávamos brincando. You were working. Vocês estavam trabalhando. They were jogging. Eles estavam correndo, fazendo Cooper. Emily was riding a bike. Emily estava andando de bicicleta. Laura and Zaqueu were cooking. Laura e Zaqueu estavam cozinhando. My friends were happy. The baby was sleeping. Então, o que é que a gente pode observar aqui com estas frases? A gente viu que was, a gente vai usar quando a frase estiver no singular, certo? Seja ele um pronome, eu, ele, ela. Seja com o nome de uma pessoa, Emily, Pedro, Bruno. Seja com um sujeito simples, como está aqui no exemplo, the baby, o bebê. Então, se a frase está no singular, na maior parte das vezes, geralmente, a gente vai usar was. E quando está no plural, seja ele o pronome, we, nós, they, eles, seja o pronome, seja o sujeito, como está aqui no exemplo, o sujeito no plural, my friends, meus amigos, ou seja, nome de pessoas, como a gente também tinha visto no exemplo anterior com mais de um nome de pessoa. Se a gente diz aqui, ó, my friends were happy, meus amigos estavam felizes, a gente pode trocar por Clara and José were happy. Clara e José estavam felizes. Então, de maneira geral, a gente está vendo que was vamos usar quando estiver no singular e were quando estiver no plural. Agora, a gente vai ver, ó, com bastante atenção, um exemplo. Pay attention. Vamos lá. Aqui, a gente pode observar o pronome you. Tanto rosa quanto roxo, you. Aí aqui tem a frase, you were happy, you were happy. Por que está acontecendo isso? Você tem como adivinhar aqui que frase está no singular e que frase está no plural? Olhando a frase solta, não. Por quê? Porque o you, ele é invariável. O pronome you, que significa você ou vocês, ele vai ser escrito da mesma maneira, seja no singular, seja no plural. E como é que a gente vai adivinhar, saber como está, ou se o pronome é singular ou se o pronome é plural? A gente só vai saber de acordo com o contexto. Ops, voltando aqui o slide. De acordo com o contexto. No singular aqui, ó, you were happy. Você estava feliz. Porque se no contexto eu estou falando com este garoto, you were happy, eu estou dizendo você estava feliz. Neste contexto aqui que tem uma família, e eu digo you were happy,
Eu estou dizendo que vocês estavam felizes, porque de acordo com o contexto é que a gente vai saber se o pronome e, consequentemente, o verbo vão estar no singular ou no plural. Mas, independente de qualquer coisa, todas as vezes que a gente estiver usando o pronome you, o verbo vai ser sempre were. Sempre. A gente só vai saber se está no singular ou se está no plural de acordo com o contexto. Aqui o nosso contexto é a imagem, mas no texto tem toda a história que você vai saber se aquele you que está se falando está no singular ou se está no plural, ok? Agora a gente vai fazer um exercício, vocês em casa e eu aqui no estúdio. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Vocês estão vendo a imagem e as palavras elas estão embaralhadas. Então, como é que vai ficar a frase eles estavam felizes? O que é que vem primeiro? They, depois were e em seguida happy. They were happy. 1 year old, 1 ano de idade, was she. Como vai ficar a frase? Ela tinha 1 ano de idade. She was 1 year old. Mais um exemplo para vocês. Colin, Marianne, was. Como é que a gente vai formar a frase Marianne estava ligando? Marianne was calling. Marianne was calling. Marianne estava ligando. Were surprised they. Então, como é que vai ficar a frase eles estavam surpresos? Ou elas, né? They were surprised. Agora, vocês têm a hora do desafio. What about you? E vocês? What about you? Vocês vão formar 2 frases dizendo como vocês estavam na semana passada. Lembrando que esses desafios vocês vão fazer no caderno de vocês da matéria, no caso nosso de inglês, porque quando houver o retorno das aulas, o professor poderá corrigir este desafio para vocês. Então, olha, aqui eu vou colocar para vocês algumas sugestões de adjetivos. Aqui, ó, careful, cuidadoso ou cuidadosa, happy, feliz, hardworking, trabalhador ou trabalhadora, e aqui in love, apaixonado ou apaixonada. Então, aqui tem alguns exemplos, mas vocês não se prendam a estes adjetivos. Vocês podem usar também um verbo para indicar uma ação que vocês fizeram a semana passada. Pode ser assistir um filme, eu estava assistindo um filme, ou estava fazendo compras com a minha mãe. Então, vocês vão usar o conhecimento de vocês, de adjetivos, de verbos e vão formular as frases. Aqui só tem 4 adjetivos, mas a gente conhece vários, tá certo? Então, a aula de hoje está terminando e eu espero vocês no próximo encontro. Bye!